Olá, caros ouvintes da nossa querida Rádio Encontro X. Aqui é a professora Aymar Lopes, falando do programa Radiologia na Mídia. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. E hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia, estamos recebendo Ricardo Simão. Ele é técnico e tecnólogo em radiologia e nós vamos conversar um pouco com ele como está sendo a atuação profissional dele nesse período de pandemia. Então, primeiro de tudo, Ricardo Simão, agradeço muito o aceite ao nosso convite para estar aqui na nossa rádio, participando do nosso programa Radiologia na Mídia. Então, primeiro de tudo, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Fale um pouquinho de você, da sua experiência profissional. Eu sei que o seu currículo é bem extenso, é lindo o seu currículo. Fale um pouquinho de você e do seu caminho profissional aqui para os nossos ouvintes da nossa Rádio Encontro X. Olá, ouvintes, professora Aymar. Muito obrigado pelo convite, uma enorme satisfação participar desse projeto grandioso e estou muito feliz pelo convite. Gostaria de me apresentar, ok? Meu nome é Ricardo Simão, eu sou técnico, tecnólogo em radiologia, eu tenho pós-graduação em anatomia aplicada aos métodos de imagem, pós-graduação em docência em relação ao nível técnico e superior. Eu sou mestre em engenharia biomédica e também estou dando continuidade nesse processo em relação ao doutorado, nessa mesma caminhada pela engenharia biomédica. Atuo na área há 22 anos, com tomografia e ressonância magnética, bem como raio-x convencional. Tive algumas passagens em alguns hospitais da Grande São Paulo, hospitais privados, hospitais públicos. E hoje eu estou atuando no Centro Universitário Senac, a qual eu coordeno o curso de pós-graduação em tomo e ressonância e atuo também em um determinado serviço na região do ABC, fazendo exames, realizando aí a prática de tomo e ressonância. Então, uma enorme satisfação, tá? Fico inteiramente à disposição e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Então, Ricardo, e nós vimos que você atua na área de tomografia e ressonância magnética. E hoje, e atualmente com a pandemia, a gente sabe que muitos pacientes com a Covid-19 estão fazendo tomografia e alguns fazendo ressonância magnética. Como é que está sendo o seu dia a dia? Você precisou mudar alguma coisa na sua rotina de trabalho durante esse período de pandemia? Como é que está sendo a sua rotina de trabalho atualmente? Vamos lá, professora Aymar, essa é uma pergunta interessante e temos que fazer alguns apontamentos técnicos porque é relevante para a pergunta em questão. Bom, veja bem, do ponto de vista técnico, nós temos duas modalidades, sendo que uma é a tomografia e a outra é a ressonância nessa questão. E outra coisa, do ponto de vista físico também, temos que levar em consideração que a tomografia computadorizada, nós estudamos a densidade tecidual, e enquanto na ressonância nós estudamos o sinal tecidual. Não que a ressonância não seja aplicada e não seja utilizada para essas questões da Covid, mas a tomografia ela tem uma enorme aplicabilidade e ela é muito mais usual justamente por conta do estudo da alteração da densidade, coisa que a ressonância magnética não nos proporciona.
até mesmo porque o CBR, né, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele publicou um artigo muito interessante agora em meados de março, que sinaliza os 3 pilares importantes do estudo tomográfico baseado na Covid-19. Então, os 3 apontamentos são os seguintes: a tomografia ela não deve ser utilizada como rastreio, né, simplesmente por uma questão clínica deve ser aplicada. Um segundo item, um segundo pilar que o CBR publicou neste artigo, que o uso ele deve ser exclusivo e reservado para pacientes sintomáticos. E uma terceira linha de raciocínio muito importante é a baixa dose, que está associada com a tomografia computadorizada em alta resolução, porque o estudo parenquimatoso ele é relevante nesse caso. E uma outra questão importante também que ele sinaliza nesse mesmo terceiro, né, pilar e último, é a questão da não aplicabilidade do contraste iodado, porque não há a necessidade. Então, do ponto de vista técnico, é muito mais usual a tomografia no estudo da Covid-19 por conta dos benefícios da avaliação da densidade tecidual do que em relação à ressonância magnética. Tá? Então, as adequações elas foram feitas do ponto de vista de protocolo, na questão da higienização, direcionado e orientado pelos órgãos governamentais. Então, há sim no setor uma mudança, né? Um intervalo maior em relação entre um paciente e outro, até por conta dessa higienização. E os cuidados que a gente toma, que realmente é muito importante e faz parte desse processo. Então, Ricardo, e por conta da pandemia, a gente sabe que a gente tem que tomar muitos mais cuidados, né? E esse aumento de cuidados que a gente tem que ter, uso de máscara, a higienização das mãos, muitas vezes uso de luvas, a higienização dos equipamentos entre um paciente e outro. Você percebe que isso alterou um pouco o seu ritmo de trabalho, o seu desempenho profissional? Isso acarretou um pouco na sua atividade profissional? Olha só, professor Aimar, sim, é evidente que sim. Até porque existe um conjunto de informações, né? Primeiro, que é a questão do cenário, que é caótico, né? E esse cenário nos deixa vulnerabilizado por uma questão emocional, né? Associada à questão do equilíbrio emocional. Então, isso realmente afeta, até porque tem questões familiares envolvidas. E do ponto de vista técnico, o nosso ritmo ele sofreu uma alteração, sim, em relação ao desempenho, porque a nossa agenda tomográfica realmente ela aumentou. Tivemos um aumento expressivo em relação à quantidade de pacientes que nós realizávamos e que nós passamos a realizar nesse período de pandemia. Mas houve mudanças, sim. Então essas mudanças elas afetam, sim, né? Há uma necessidade muito grande de adequação do ponto de vista dos órgãos governamentais, de higiene, até porque nós tivemos um aumento importante. Então a adequação ela faz parte desse processo, faz parte porque se nós analisarmos a questão das orientações do CBR, né, que está associado nos pilares que foram mencionados anteriormente, então tudo isso influencia. Então, é um cenário difícil, é um cenário complicado que eu percebo que teve uma influência sim. Então, nesses aspectos, é considerável, com certeza. E agora, Ricardo, a pergunta que não quer calar. Como é que fica a sua cabeça, o seu emocional, sabendo que você vai sair de casa, você vai ter contato com pacientes contaminados com a Covid-19 e depois você tem que voltar para casa. E às vezes correndo o risco até de levar a contaminação para dentro da sua casa, para dentro dos seus entes queridos. Como é que fica o seu emocional? Acordar de manhã cedo e sair de casa sabendo que você vai ter contato com pacientes contaminados e depois ter que voltar para casa. Como é que você fica, você ser humano, fica no meio dessa questão? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Bom, nós profissionais das técnicas radiológicas não somos profissionais de linha de frente nesse cenário. Então, é evidente que o emocional ele fica realmente abalado. O cenário, né, que nós passamos e que relativamente ainda estamos passando é um cenário caótico e os cuidados eles devem ser redobrados. Porque olha só, de todo esse tempo que eu atuo na área, essa trajetória de 22 anos de atuação, nós temos que tomar os devidos cuidados, até porque durante alguns exames de imagem, raio-x de rotina, alguns locais que nós estaremos aí, estamos presentes, como por exemplo UTI, bem como outros locais, nós estamos assim a todo momento vulneráveis a algumas bactérias de alta resistência e etc. no setor hospitalar, né? Agora, esse cenário, ele nos trouxe uma preocupação muito maior do que o habitualmente nós estamos acostumados. Então, é inegável que realmente é um cenário muito preocupante, que mexe muito com a cabeça dos profissionais. Vale lembrar que nós temos aí família, né, que nós temos que voltar para as nossas casas, para os nossos entes queridos. Então, de certa forma, nós temos que redobrar os cuidados e evitar qualquer tipo de descuido, né? Porque uma bobeirinha, um descuido realmente pode nos levar a um cenário mais preocupante do que nós já estamos passando, né? Então, respeitar, evidentemente, toda a questão de regulamentação dos órgãos governamentais é uma das ações mais corretas que nós podemos fazer. Então, há uma preocupação sim evidente e a nossa cabeça realmente fica com o emocional de certa forma abalado e temos que fazer de tudo para seguir aí a nossa profissão, que é a profissão que a gente gosta, que é a profissão que a gente ama, que é a profissão que a gente escolheu e que é cuidar de vidas, né, cuidar do próximo, mas é inegável que realmente a gente fica muito preocupado, sim, é evidente. Caro colega Ricardo Simão, eu quero aqui agradecer muito, primeiro de tudo, você ter aceito participar desse nosso projeto, ter participado e estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua vivência profissional. Agradeço muito e creio que o que você falou aqui agregou muito aos nossos ouvintes da nossa Rádio Encontro X. Então, quero deixar aqui a minha gratidão por você ter participado e ter compartilhado conosco a sua vivência. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, professor Aymar, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aí toda a comissão organizadora da revista Encontro X pelo excelente trabalho, né, e pela excelente iniciativa. Agradeço também ao professor Francisco que nos possibilita esse tipo de acontecimento e eu fico inteiramente à disposição, tá, para outras oportunidades. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês, agradeço aí a participação dos ouvintes e nos encontraremos em outro momento. Até breve, tá bom? Muitíssimo obrigado. Caros ouvintes da nossa Rádio Encontro X, aqui é a professora Aymar Lopes falando no nosso programa diário Radiologia na Mídia, dando continuidade ao nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia. Hoje ouvimos o professor Ricardo Simão, uma entrevista brilhante, e aguardem que amanhã teremos mais uma entrevista, com certeza também muito brilhante. Me despeço de vocês hoje e espero encontrar vocês amanhã com mais uma entrevista. Aymar Lopes, falando da Rádio Encontro X, nosso programa diário Radiologia na Mídia. Até lá! Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.